Eu sou o professor Francisco Carlos da Costa e vamos gravar um vídeo sobre quantidade de movimento e impulso de uma força. Resolução de exercícios. Determine em quilograma vezes metro por segundo o valor da quantidade de movimento dos seguintes corpos. Uma bola de futebol de massa 0,4 kg, chutada a uma velocidade de 30 metros por segundo. Qual é a quantidade de movimento desta bola? Então, a resolução, a quantidade de movimento é dada pela massa vezes a velocidade, logo a quantidade de movimento é igual a 0,4 kg vezes 30 metros por segundo. E temos como resolução para a quantidade de movimento igual a 12 kg vezes metro por segundo. Letra B. Um automóvel de massa de 1 tonelada deslocando-se a velocidade de 72 km por hora. Na resolução dessa questão, nós devemos transformar a massa que está em tonelada para quilograma. 1 tonelada tem 1.000 quilogramas, logo, nós vamos usar com massa 1.000 quilogramas. E a velocidade que está em quilômetro por hora, 72 km por hora, dividido por 3,6, eu transformo isso em metros por segundo. Então, 72 km por hora dividido por 3,6 é igual a 20 metros por segundo. Logo, a quantidade de movimento desse automóvel vai ser a massa do automóvel vezes a velocidade dele. Logo, a quantidade de movimento vai ser massa 1.000 kg vezes a velocidade 20 metros por segundo, 20 vezes 1.000. A quantidade de movimento desse automóvel equivale a 20.000 kg vezes metro por segundo. Questão de número 2. Uma bola de 400 gramas se movimenta num dado instante, conforme a figura abaixo, com velocidade de módulo igual a 2 metros por segundo. Qual é o módulo, a direção e o sentido da quantidade de movimento da bola no referido momento? Transformaremos a massa que está em grama para quilograma. Então, 400 gramas equivale a 0,4 quilograma. Logo, a quantidade de movimento vai ser 0,4 vezes 2. E aí tem como resultado 0,8 kg vezes metro por segundo. A direção e o sentido da quantidade de movimento serão os mesmos na velocidade, ou seja, direção horizontal e sentido da esquerda para a direita. Questão 3. Um ringue de patinação no gelo, dois patinadores, um de 40 kg e outro de 60 kg, estão parados um em frente ao outro. Um deles resolve empurrar o outro e ambos passam a se movimentar em sentidos opostos. Sabendo que o patinador de 60 kg adquire uma velocidade de 4 metros por segundo, determine a velocidade adquirida pelo outro patinador. Resolução. Como o sistema formado pelos dois patinadores é isolado de forças externas, a quantidade de movimento inicial será igual à quantidade de movimento após o empurrão, pelo princípio da conservação da quantidade de movimento. Logo, QF é igual a QI, quantidade de movimento final é igual à quantidade inicial, e isso é igual a zero. Portanto, ficaria da seguinte forma: massa inicial vezes a velocidade inicial é igual a massa final vezes a velocidade final é igual a zero. Então, nós temos aí a massa 1 é 60 kg, a velocidade do patinador 1 é de 4 metros por segundo, então 60 vezes 4, menos a massa do segundo patinador, que é 40 kg, vezes a velocidade dele. Isso é igual a zero. 60 vezes 40, 240, menos 40 vezes V2 igual a zero. 40 vezes 2 igual a 240, logo a velocidade final é 240, que é a quantidade de movimento da pessoa, do primeiro patinador, dividido pela massa do segundo patinador. Então a velocidade final vai ser 240 dividido por 40, obtendo no final 6 metros por segundo. Questão 4. O gráfico abaixo indica a variação da aceleração de um corpo, inicialmente em repouso, e da força que atua sobre ele. Então, neste gráfico, você tem a força em função da aceleração. Então, quando eu aplico uma força de 6 newton, a aceleração do bloco é 2 metros por segundo. Ao aplicarmos uma força de 12 newton, a aceleração passa a ser 4 metros por segundo ao quadrado. Quando a velocidade do corpo é de 10 metros por segundo, sua quantidade de movimento em quilograma por vezes metro por segundo corresponde a... Então, ele quer saber qual é a quantidade de movimento quando esse corpo estiver com a velocidade de 10 metros por segundo. Primeiramente, é necessário descobrir qual é a massa do corpo a partir do gráfico e por meio da fórmula da força resultante.
Segundo a lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração. Logo, a massa eu vou obter pegando a força dividindo pela aceleração. Então, a massa vai ser a força equivalente a 12 newton dividido pela aceleração, que é 4 metros por segundo. Isso aí eu obtei no gráfico. Então, 12 de força pela aceleração, que é 4, 12 por 4, nós temos uma massa de 3 quilogramas. Logo, a quantidade de movimento vai ser a massa vezes a velocidade. Como a massa nós determinamos que é igual a 3 kg, multiplicado pela velocidade do objeto, que é de 10 metros por segundo, 3 vezes 10, você vai ter uma quantidade de movimento para esse objeto de 30 kg vezes metros por segundo. Questão 5. Suponha que a velocidade de um objeto vai da seguinte equação: V igual a 16 menos 2t. Sendo a massa desse objeto igual a 3 kg, calcule a quantidade de movimento desse objeto no instante 5 segundos. Vamos usar aqui a função horária da velocidade, que nos diz que a velocidade é igual a 16 menos 2t. Substitui 5 na equação. Então, V vai ser igual a 16 menos 2 vezes 5. Velocidade vai ser igual a 16 menos 2 vezes 5 é 10. 16 menos 10 temos a velocidade de 6 metros por segundo. Logo, a quantidade de movimento é a massa do objeto, que equivale aqui a 3 kg, multiplicado por essa velocidade de 6 metros por segundo. Então, 3 vezes 6, a quantidade de movimento é igual a 18 kg vezes metro por segundo. Uma força de 5.000 newton é aplicada a um objeto de forma indefinida, produzindo um impulso de módulo 100 newton segundo. Sabendo que a força é horizontal e para a direita, determina o tempo de contato da força sobre o corpo e a direção do impulso. A partir da definição do impulso, podemos escrever que o impulso é a força vezes o intervalo de tempo. Logo, o tempo vai ser igual ao impulso dividido pela força. O intervalo de tempo é o impulso que foi de 1.000 newton segundo dividido pela força de 5.000 newton. 1.000 dividido por 5.000 dá um intervalo de tempo de 0,2 segundos. O impulso possui a mesma direção e o mesmo sentido da força, nesse caso, horizontal e para a direita.